pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Erilton e hoje nós vamos ver como tirar uma boa fotografia. Galera, existem umas regras básicas que você pode estar aprendendo que vem desde a época de Fibonacci, há muito tempo atrás, que vão te auxiliar a criar uma boa composição, né? Independente de ser uma foto que você está tratando no computador ou de ser uma foto que você está fotografando realmente, isso vai te ajudar a ter o melhor recorte. Inclusive, tem câmeras que você vai utilizar, né? Que são essas câmeras profissionais, que tem lentes removíveis, como por exemplo a Canon e a Nikon. Porém, existe também gente que fotografa no celular, né? Isso vai valer para os dois, viu galera? Você pode estar utilizando qualquer lente, qualquer celular que vai te ajudar a compor uma boa foto. São regras de ouro para vocês aí. Vamos lá então? Vem comigo! Bom pessoal, a primeira regra que nós vemos quando você começa a estudar fotografia, né, é a regra dos 3 terços, né? Normalmente, quando nós trabalhamos com câmeras que são profissionais, né, elas favorecem a gente, né, dando vários tipos de recortes já prontos, né? Como você tem as grades e tudo mais. Porém, nas câmeras que, por exemplo, são amadoras, né, ou até mesmo de celular, elas não vêm com esses pontos de controle. Então você tem que memorizar esses pontos de controle. Basicamente você faz um jogo da velha, né, na sua tela e aí você consegue perceber onde estão os pontos, né, que vão interessar realmente o usuário. Isso daqui é uma regra que vem desde a época das pinturas, né? Então as pinturas eram feitas com uma proporção exata, né, onde a pessoa deveria olhar e tudo mais. Isso é bem interessante porque é uma regra que existe antes mesmo de existir fotografia, né? Então galera, o que acontece é que tem uma forma retangular e você pode também fotografar em pé, né? Nesse caso do em pé você desenha o jogo da velha um pouco mais largo na vertical. Pois bem, vemos aqui a regra aplicada, né, dentro de uma fotografia. Nesse caso, os pontos, né, de interesse são focados nos olhos, que é uma parte muito importante do corpo, né? O olhar. Né? Inclusive essas regras elas nos ajudam a focar onde você tem interesse, né? Onde é para direcionar o olhar do usuário. Então aqui nós vemos que o olhar aqui foi ponto de controle. Nós temos aqui um ponto na esquerda e na direita que foi justamente enquadrado nesse olhar do personagem. E ficou uma foto bem legal, bem artística, podemos dizer assim, né? Outra foto também que foi enquadrado em cima do olhar do personagem, né? A gente pode ver ali os pontos de controle aqui, né? Focando no olhar do personagem, deixando a foto centralizada, o que é bem interessante. Porém, na maioria dos casos, as fotos centralizadas elas acabam sendo muito comuns, um ponto muito comum. Então, para fugir um pouco da regra, é interessante fazer umas coisas diferenciadas, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o jogo da velha, né, que são a regra dos 3 terços, está aqui com espaço vago na direita e na esquerda foi preenchido com um personagem, né? Bem aqui na face do personagem, né, foi mirado o ponto de controle, né, onde nós temos aqui exatamente a área que é para ser focado. O restante da paisagem ela é bem limpa, bem clara, é né, uma coisa que tem contraste e dá pra gente dar uma respirada, né? Fica um ar livre aqui para nós respirarmos. Então é interessante ter isso, um ar para respirar, porque se tivesse acúmulo de elementos na foto, ia acabar que a foto ia ficar pesada demais, né? Então é interessante você focar realmente onde está o interesse do personagem. Então o corte aqui ficou bem bacana, né? Outro corte bem feito, similar ao outro que nós vimos anteriormente, né? Aqui o personagem está focado nos pontos da esquerda e fica uma foto bem limpa, bem clara e dá pra gente respirar na foto, não fica uma coisa pesada artisticamente. Nessa foto, o ponto de interesse ficou focado no canto inferior esquerdo, né? Este pontinho aqui tem aqui realmente o símbolo que está contrastando com o restante da paisagem, né? E ficou uma foto bem interessante, aí foi tirado meio na diagonal, né? O que ficou um pouco mais reto nessa questão aqui, né? Porém, ficou uma foto bem artística, né? Ficou uma foto dinâmica, por isso meio que na diagonal, mas eu achei que ficou bem consistente, né? O olhar do artista. Outra foto que podemos ver aqui, né? O ponto de controle, nesse caso, na direita. O restante da paisagem toda neutra, bem clara, dá pra gente respirar na foto, nada de acúmulo de elementos. Nesse caso, a foto foi tirada em pé, e aqui o personagem está contrastando com os outros elementos da cena, ficou bem legal também, né? Esse fundo contrastado aqui ficou bem interessante. É uma foto que é atípica, mas acaba que é interessante para o usuário. Game of Thrones, galera. Inclusive cinema também tem, né, esse tipo de aplicação. A gente vê muito no cinema fotos bem pensadas, né? Nesse caso aqui ele está tirando de baixo para cima e também respeitando a regra dos 3 terços. Então ficou uma fotografia bem pensada, né? Então não é simplesmente chegar lá e gravar, não é assim, né? Tem que pensar antes de gravar como serão as cenas com o melhor foco. Então é bem interessante a gente ver isso no cinema também, nas séries de TV, né? Então olha aí, bem limpo aqui do lado, né? Uma coisa limpa pra gente respirar e aqui o foco da cena em si. Mais uma vez a mesma sequência, né, de ideia. E nesse caso aqui, olha só,
uma foto bem limpa, né, bem longa também, e a gente percebe o elemento interessante no canto superior direito, né, bem pequeno, né? Então é um contraste que nós temos aqui na foto. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece é o seguinte, nós temos algo chamado de lei do horizonte, né? A regra do 3/3, ela tem a linha horizontal e a linha vertical. Nesse caso em específico, nós temos aqui, olha só, a lei do horizonte, né? Tentando focar um pouquinho mais no horizonte, né? Esse horizonte que está cortando aqui, né? Nós temos aqui a linha focada aqui nesse meio. O Sol, ele está sim meio que num corte aqui da regra de 3/3, mas o importante é respeitar esse horizonte, meio que tirar a linha em cima do horizonte, e assim você consegue ter uma paisagem mais consistente. Não fica aquela coisa muito para baixo nem muito para cima, fica uma coisa no meio, bem organizada, onde você dá para ver o horizonte e a terra também, né? O céu e a terra. E isso é bem interessante, né? Um recorte bem interessante para várias aplicações. Nesse caso aqui, né, a lei do horizonte está sendo favorecida por retirar a paisagem de baixo para cima, né? Então você consegue ver meio que uma estrutura, né, na vertical, como se nós fôssemos fotografar um prédio, por exemplo, né? Nesse caso aqui ele está fotografando, olha só, com a linha aqui pegando de baixo para cima, bem centralizada em cima aqui da ponta do prédio, né, em si, e nós vemos aqui realmente um recorte bem favorecido, mostrando um pouco do céu, mostrando um pouco da terra, e ficou bem legal essa lei do horizonte, porém nesse caso aqui ele é vertical. Então a regra de 3/3 ela é bem aplicada aqui também, mais uma vez, lei do horizonte, né, de nós podemos ver aqui o recorte bem plano, pegando um pouquinho de baixo, um pouquinho de cima, né, o primeiro bloco aqui está fotografando, cortando aqui essa paisagem do horizonte, e aqui o restante dos blocos está pegando aqui o céu, né, então ficou bem legal. Mais uma vez a mesma regra aplicada, podemos ver aqui que ele favoreceu a árvore, nesses pontos de controle aqui da esquerda, né, então ficou uma foto bem limpa, daria até um ótimo papel de parede essa foto aqui, né. Mais uma vez, né, a regra dos lei do horizonte aqui aplicada, pegando aqui o barco como centro da foto, mas o horizonte está aqui, ó, na linha superior, né? Então favoreceu bastante. Existe também, galera, a aplicação quando nós trabalhamos com a regra de Fibonacci, né? Também conhecido como ciclo de Fibonacci. Inclusive, pessoal, o Fibonacci foi muito utilizado, né, nos tempos áureos. Inclusive, os artistas como Da Vinci utilizavam o Fibonacci para fazer essas pinturas, né? Por exemplo, a Mona Lisa, né? Foi uma pintura que foi utilizada a Fibonacci, né? Para fazer a proporção vindo do olhar do personagem, né? Então é bem interessante, né, como é utilizada essa regra. E na foto também é utilizado, né? Então a gente pode ver aqui, ó, que o quadrado, né, inferior está cortando bem certinho aqui, ó, onde é justamente a proporção áurea. É um pouco mais fora desse centro do quadrado, dessa linha de interseção, né? O ponto ele fica um pouco mais inferior, né? Mas é bem interessante, né? A gente pode ver que o quadrado ele corta bem legal aqui em cima dessa proporção áurea. E a gente vai ver como que a gente pode utilizar esse recorte um pouco mais fora da caixa que a gente pode utilizar nas nossas fotos. Inclusive aqui você tem vários cantos onde você pode estar utilizando proporção áurea, né? Não somente naquele canto inferior. Então você pode pensar 8 formas de utilizar proporção áurea sem problema nenhum e isso vai ficar bem bacana na sua foto. Bora ver aqui alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, olha só, a foto ela ficou um pouquinho fora, né, do ponto inferior, mas ele está centralizado no carro, né? O carro ficou um pouquinho no canto aqui e a foto teve um grande espaçamento aqui nos outros planos, né? Então ficou uma foto bem limpa, dá pra gente respirar nesses espaços, é legal, é diferente da regra de 3/3 um pouquinho, mas isso favorece bastante a sua fotografia, deixa ela mais rica, né? Quanto mais diferente você for do padrão, deixa mais rica sua foto, né? Então tem que estar dentro da regra, mas um pouquinho fora da caixa. Olha só essa outra foto aqui, ó, né? O foco está aqui no personagem, no canto superior direito, porém todavia, né, o ponto central está um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais superior, então ele está um pouco fora do quadrado da regra de 3/3, favorecendo aqui o grande espaçamento que nós deixamos aqui para respirar, né? Então ficou bem legal. Essa outra foto aqui, ó, o garotinho está no primeiro plano, né? Então a gente começa a perceber ele primeiro do que a outra foto em si, né? A outra sequência fotográfica. Então ele começa a girar desse lado aqui, espiral de Fibonacci, inclusive aqui a própria lareira, né, favorece essa questão de estar chamando atenção para esse lado aqui, né? Só que o garoto ele é o ponto principal, ele chama atenção primeiro. Então está bem centralizado aqui em cima da foto. Nessa regra aqui, ó, o rapaz aqui no canto inferior chama mais atenção do que o restante da foto, inclusive esse espaço aqui limpo para a gente respirar, ficou bem legal, né? A foto em si ela é lida no primeiro terço, segundo terço e por fim o restante da foto. Ela é lida assim, né? Então galera, esse tipo de fotografia ajuda bastante a gente a se inspirar, como tirar fotos melhores, né? Como sair um pouco da caixa.
Fotos centralizadas são interessantes, são legais, dá pra gente ver a paisagem, mas dá pra tirar um pouquinho fora da caixa, né? Dá pra você fotografar de uma maneira um pouco mais diferente e criativa. Então você pode utilizar isso nas suas fotografias, utilizar isso nas suas propagandas, quem filma, quem fotografa, quem cria conteúdo, até mesmo que seja de games, né? Algo do gênero. Um game que tem uma fotografia impecável é Life is Strange, né? Life is Strange tem uma fotografia impecável, até mesmo porque o foco deles é em contar histórias através de como se fosse um filme, né? Como se fosse uma história narrada, então é muito legal, vale muito a pena conferir, inclusive se você gosta de games que inspiram, que emocionam e que mostram uma história real e comovente, impactante, Life is Strange recomendo pra vocês, né? Quem é game designer aí não pode deixar de jogar pra se inspirar. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram não esqueçam de estar checando nossos outros vídeos que falam sobre proporção áurea e algo do gênero, né? Nós temos muitos vídeos que falam sobre isso, falam sobre fotografia, composição, restauração de fotos, proporção áurea, que é uma coisa que a gente já viu, e não deixe de checar aí que é muito importante pra vocês, ganhar uma bagagem a mais aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e a gente vai trazer mais vídeos sobre fotografias aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever nas nossas mídias sociais que estão aqui embaixo e estar acompanhando o nosso canal mais vezes. Obrigado por tudo, é isso aí galera, valeu, falou!